Agora, a gente vai ter um painel. A gente tem, há algum tempo, tem um grupo chamado CSBR, que se encontra aqui em São Paulo. Ele é formado por alguns executivos de Customer Success, muitos deles estão aqui hoje. E a gente, há pouco tempo, lançou uma pesquisa para entender um pouco o panorama da prática no Brasil. E a ideia desse painel agora é trazer algumas das pessoas que fazem parte desse grupo, que fizeram parte dessa iniciativa de pesquisa, e para discutir num formato mais dinâmico um pouco dessa pesquisa. Então, eu vou chamar aqui no palco o meu sócio, Head de Customer Success da SenseData, o Guilherme Pellegrino. Por favor, Guilherme, tome assento. Obrigado. Eu costumo brincar o seguinte: se vocês gostam de mim quando eu fui lá vender SenseData, vocês vão adorar o Guilherme. Porque esse cara entrega. E já entregou em mais de 50 operações de Customer Success no Brasil. É diferente você fazer uma operação só, do que você ver 50 diferentes. Tech Touch, High Touch, Low Touch, segmentos diferentes, assim por aí vai. E, uau, ai, muito legal essas duas aqui com a gente. Eu mencionei a GeoFusion no começo da manhã. O Pedro estava aqui, a Valéria não tinha chegado ainda, mas a Valéria está aqui com a gente. Eu sempre falo que, vou repetir a frase agora que ela está aqui, né? Nem toda empresa grande começa grande, mas toda empresa grande começou pequena com alguém que acreditava. A Valéria acreditou muito cedo na gente. A Valéria é Head de Customer Success da GeoFusion, uma empresa incrível. Valéria, por favor. É isso. E, yes, Queen, ladies and gentlemen. É assim. Falaram mentira para vocês, porque logo depois do Lincoln Murphy, quando você procura Customer Success no Brasil, vem o nome dela. Lilian, que está militando também nessa pegada há muito tempo, a Lilian da Wirecard. Não vou cometer a gafe de falar Moip. Guilhermão, agora é contigo. Até que você falou pouco hoje. Agora entrega. Dá mais um microfone aí. Pardon. Boa tarde, pessoal. Eu vou passar rapidinho aqui alguns slides, mais para contextualizar o grupo e ter um pano de fundo aqui para o painel que a gente vai rodar agora. Só queria falar que o Matheus foi bem sacana, porque antes da minha apresentação ele pediu para todo mundo ficar mexendo no celular. Não tem quase ninguém olhando para cá, está todo mundo olhando no celular. É mais ou menos o que acontece no dia a dia. Começou. Bom, o Matheus já fez a introdução do grupo que está aqui na frente. Eu vou passar os slides. A ideia do painel foi um convite do Matheus. A gente participa desse grupo, que é o grupo que hoje a gente batizou de CSBR. É um grupo formado por 8 empresas. Hoje, atualmente, 8 empresas. A gente nasceu num grupo formado por 4 empresas, quando a gente se conheceu lá no Vale do Silício, fazendo benchmark, vendo o que as empresas lá fora estavam fazendo com relação a CS, isso há 3 anos atrás. E a gente se reúne desde então com um foco aqui em práticas de CS. São executivos dessas empresas que participam. O foco do grupo é CS, então a gente foi ajustando o modelo até entender que a maior troca acontecia quando, de fato, eram CS, executivos de CS participando desse grupo. Teve CEOs, teve diretores de áreas afins, mas só quando a gente fechou um grupo de empresas com dores similares, porque estavam todos desbravando essa prática de CS, é que começou a ficar cada vez mais rica essas discussões. A gente busca ter um nível de diretoria, de C-level, um grupo de executivo que possa efetivamente aplicar nas suas empresas práticas que a gente discute no grupo, para a gente poder sentir o efeito e o enriquecimento do que está acontecendo e devolver para o grupo, para a gente explorar mais e levar para outras empresas essas práticas.
a gente entendeu ali que o foco B2B era o que tinha mais comum entre o grupo, então sempre que a gente vai selecionar uma nova empresa, a gente procura nesse perfil. E a gente discute muito práticas de CS. Eram empresas que já tinham práticas de CS. E aí é uma troca entre essas empresas, a gente enriquece o grupo dessa forma. Aqui são as empresas que participam, Resultados Digitais, Salesforce, GeoFusion, Lynx, recém entrando aí no grupo. A SenseData, a Monde, a Omnicore e a Wirecard. É um grupo que nasceu desse pessoal aqui que está na foto. A gente se encontrou tomando um chopp. Não sei se foi o chopp que deu a coragem ou se foi o fato de sermos os únicos brasileiros lá fora tentando desbravar a CS. Mas a gente entendeu que dava para construir uma coisa legal se a gente se juntasse e compartilhasse as dores que cada um estava vendo, porque a gente percebeu que era muita coisa comum, muita dúvida comum ali. E o propósito que nasceu esse grupo foi com o objetivo de troca de conhecimento eficaz, gerando impacto nas empresas participantes do grupo. Nasceu assim esse grupo, e por isso é um grupo que a gente tenta manter ele bastante fechado, para que se tenha uma confiança entre o grupo, porque a gente abre números das empresas, a gente abre fragilidades das empresas. Em algumas vezes ali os encontros são sessões de terapia, de tentativas e erros, e o resto do grupo apoiando quem está nesse momento. Então, isso tem funcionado muito bem. Desde então, a gente já construiu algumas coisas bacanas no grupo. A gente teve já 29 encontros realizados. Desde 2016, a gente se reúne mensalmente com o grupo. Alguns participantes nunca faltaram. Muitas sessões de bench que é realizada entre o grupo. Teve casos até de um time inteiro de uma empresa pegar um dia, uma sexta-feira, e ir trabalhar na outra empresa para ver e trocarem experiência, como é que funcionava a realidade de cada empresa na prática de CS. A gente fez, nesse ano, o que a gente chamou de Missão Vale do Silício. Foi muito legal, porque todas as empresas se reuniram e foram fazer e rodar empresas dos Estados Unidos que praticam CS, conversar com top leaders, para colher experiências do que estão fazendo lá fora, tentar nos anteciparmos ao que já são práticas lá nos Estados Unidos, que já está mais maduro em CS do que o Brasil, e poder trazer para as empresas. Conseguimos nessa missão, e também com líderes que vêm para o Brasil, a gente convida para ter uma sessão ali com o grupo e trocar experiências com a gente já conseguiu conversar, e algumas conversas muito boas, com o próprio Lincoln, com o Todd Ebb, com a Melinda Gonzalez e a Emília Danzica, entre outros. Tem uma dificuldade com o nome, eu sempre chamava a Melinda de Emília, Emília de Danzica, e dá uma confusão. Desenvolvemos um evento, um summit só para o grupo. Então, esse foi um evento bem legal que aconteceu esse ano também. Então, a gente pegou os funcionários das empresas participantes do grupo, promoveu um evento parecido com esse aqui, onde os próprios participantes das empresas faziam palestras e compartilhavam as práticas, experiências que eles estão realizando, conduzindo na empresa, com o restante das demais empresas. Então, a gente começou a sentir que a discussão estava muito no grupo fechado, no nível executivo, e que dava para ir além. Dava para trazer o time para conseguir também aproveitar a troca que acontece dentro desse grupo. 2 vezes Missão Vale do Silício. Aqui acho que eu ia colocar mais algum output que eu esqueci. Por que a gente está compartilhando essa experiência, essa prática? Porque CS é novo. CS é uma prática nova, a gente conversa com muita gente, eu e o Matheus que estamos na rua aí falando com muitas empresas que estão desbravando essa iniciativa, e quando a gente vê um grupo desse fortalecido, as experiências que estão sendo trocadas de fato, gerando resultado para as operações, eu fico com bastante interesse em estimular que mais práticas dessa aconteçam. Então, aqui a gente tem uma comunidade, um ecossistema de CS, está bastante concentrado aqui nessa sala hoje. Ainda são empresas tem empresas que ainda não ouviram falar de CS, vocês aqui já estão falando, já estão fazendo, já estão praticando, já estão querendo passar para o próximo nível. Então, fica aí o convite, a oportunidade de novos grupos surgirem como esse, porque
O nosso testemunho aqui é que tem valido a pena, tem trazido bastante retorno. E aí, a gente começou a quase entrar numa crise de existência e perceber que o grupo poderia ir além de trabalhar só intragrupo, começar também a provocar, a se manifestar no mercado, no ecossistema de Customer Success, para ajudar a que essa prática se consolidasse e acelerasse mais rápido. E a primeira ação que a gente fez nesse sentido foi rodar uma pesquisa de Customer Success no Brasil, com o objetivo de ter uma leitura. Qual que é o panorama? Qual que é a realidade? Como é que as operações, as empresas, o mercado têm visto e têm atuado a respeito de CS? A ideia do painel hoje é explorar alguns slides que a gente consolidou do resultado dessa pesquisa, usar ele como pano de fundo e trazer bastante da experiência da Lilian e da Valéria aqui nessa discussão a respeito desses insights. A gente vai ter o resultado na íntegra, a gente, num primeiro momento, vai compartilhar esse resultado para as empresas que participaram, tiveram o tempo ali investido na resposta, e aí, futuramente, a gente deve compartilhar um pouco também com o restante do mercado. A pesquisa, a gente rodou esse ano, nesse semestre agora. Aqui é o público que respondeu à pesquisa. A gente tem ali uma grande concentração de quantidade de clientes, empresas participantes. Quando a gente olha a quantidade de clientes que essas empresas possuem, uma grande concentração ali, 50%. A gente está falando até 5 milhões de reais de faturamento. Empresas aí em geral, startups que acompanham esse movimento de Customer Success em peso. Faturamento da empresa tem uma concentração também, de clientes ali em torno de... Está polarizado. A gente vê em volume de clientes, empresas com volume pequeno de clientes, e no outro polo ali, um volume alto de clientes. Também caracteriza um pouco o modelo de startups, quando você tem ticket baixo e alto volume de clientes. Faturamento concentrado em 5 milhões. MRR da empresa também bastante concentrado ali em até mais ou menos 100 mil reais de receita recorrente, no máximo 500 mil reais de receita recorrente, foram a maioria dos respondentes. Time de CS, ainda um time tímido, com 4 ou menos integrantes no time predominando no resultado. E em termos de funcionários, a gente tem ali o grande volume, até 200 funcionários dos respondentes que participaram dessa pesquisa. A ideia agora é a gente explorar um pouco alguns dos resultados dessa pesquisa. Não é tão bonito os nossos slides como o da BCG, que o Pinho trouxe aqui. Quando ele estava mostrando a apresentação, até mandei uma mensagem aqui para a Valéria e para a Lília, eu falei, o Pinho acabando com a nossa apresentação. Obrigada, Pinho. Mas é a primeira pesquisa, ano que vem a gente vai melhorar, vai ficar bastante consistente aqui e bonito os gráficos. Mas, brincadeiras à parte, a gente vê aqui uma concentração bastante forte em algumas práticas, quando a gente olha para o papel de CS, e o que chama a atenção é que o Pinho usou esse termo, né, falou de CS romântico, e quando a gente olha na literatura, o CS parece um sonho, né? Você tem tudo acontecendo de forma linda, bonita, e todo mundo focando no crescimento do cliente, no sucesso do cliente. E quando a gente olha alguns números aqui da pesquisa, por exemplo, a gente vê o CS focando a maior parte do tempo dele, a energia dele em reter cliente. E aqui a gente interpretou reter cliente como salvar cliente. Está no foco de estar sempre buscando evitar um churn e não... na verdade, evitar não, salvar o churn ao invés de evitar o churn fazendo outras práticas. Então, esse é o primeiro ponto da pergunta que eu queria fazer para a Valéria. Por que você acha que isso acontece aqui no Brasil? Por que esse foco está maior hoje em retenção, em foco em ser um grande salvador,
e não nas práticas, na evolução da jornada, em fazer todo o trabalho construtivo e consultivo de CS. Bom, em primeiro lugar, boa tarde a todos. Conheço já alguns de vocês, é um prazer muito grande estar aqui. Obrigada pelo convite. E falar de CS é muito bom, ainda mais tendo duas mulheres para falar, né? Vou começar aqui com Girl Power, né, gente? Faltando nos eventos. Tinha visto lá a agenda do dia, se tinha homem. Eu falei, cadê a mulherada, né? Homem, tá, gente? Só para que não seja mal interpretado. Obrigada, obrigada. Agora estou percebendo que não tinha percebido ainda. Bom, antes também de responder isso, eu só queria agradecer duas pessoas que participaram, que ajudaram a gente na elaboração dessa pesquisa, que é a Beatriz, que ajudou a gente na elaboração, na metodologia, e o Matheus, que trabalha com a Lilian, que ajudou na compilação dos dados e montagem das primeiras análises, né? Obrigada, gente. Bom, de fato, a gente vê uma concentração muito grande na retenção dos clientes. Na verdade, eu vejo mais naquela fase do desespero, pelo amor de Deus, o cliente não vai embora, né? Muito mais do que vamos reter, né? Aliás, eu aprendi recentemente com uma pessoa, a gente estava discutindo sobre retenção de talentos e retenção de clientes, que é uma palavra horrível, né? Você fala, vai reter o prisioneiro. Reter é prender a pessoa. O que a gente tem que fazer não é reter, não é prender. É atrair o tempo todo para que ela nem pense em querer ir embora, né? Então, acho que essa é uma grande mudança. Essa palavra retenção, nas últimas semanas, passou a ser muito mal vista por mim. E porque, no fundo, é isso. A gente fica olhando, pelo amor de Deus, o cliente que não vai embora. Então, um trabalho, quando a gente começou a estruturar algumas pessoas numa área que eu chamava de relacionamento com o cliente, a gente montava os grupos alguns grupos de trabalho. Um chamava grupo de clientes no hospital e outro chamava grupos do cliente na UTI. Quer dizer, já estava numa situação desesperadora, o que a gente vai fazer para o cara não morrer? E, na verdade, é assim que a maior parte de todos aqui começam, ou só eu. Ufa. E aí, quando a gente começa a entender, né, e foi a partir disso que eu comecei a buscar, gente, tem alguma coisa errada, eu não posso buscar trabalhar o tempo todo só tentando salvar quem já está morrendo, não é para isso que a gente existe como empresa, não é o nosso propósito de existência. Agora, como que eu caminho junto com meus clientes ao longo do propósito que eu quero entregar como produto, como empresa, como valor? E aí a gente começou a entender toda a mecânica, a metodologia de Customer Success. Aí, um primeiro movimento que a gente fez para sair desse foco tão concentrado no desespero de não perder o cliente, foi entender a importância dele na jornada. O que a gente vê aí no gráfico, que ainda é uma preocupação pequena da área de CS. E aí foi um movimento que a gente fez em 2016, que foi a estruturação de uma área de onboarding, com profissionais diferentes, com profissionais mais especializados. No nosso caso, a gente precisa de profissionais com perfil mais de consultores. E a gente começou a atuar bastante nessa etapa da jornada. Esse foi um primeiro movimento para ser um movimento diametralmente oposto àquele de tentar segurar o cara no final. E uma segunda etapa foi começar a puxar o time de CS para outras fases da jornada. E daí a gente foi entrando em processos, entrando na implementação da metodologia, que a gente vai falar um pouco mais aqui. Mas o que a gente viu que foi um momento importante foi puxar para essa primeira etapa e sair só daquele foco final. Gui, só para complementar, passar um pouquinho da minha experiência, tanto na UAPA quanto na Waricard hoje, é que quando a gente fala em churn, muitas vezes as empresas estão pensando isso em algum momento, pode acontecer. E se a gente não continua gerando valor desde o momento do onboarding, na cadeia inteira, esse cliente pode se desligar a qualquer momento. Hoje eu não tenho um contrato que segure esse cliente, a gente precisa estar pensando o tempo todo o que é a adoção. Né? Como é que eu vou fazer esse cara enxergar valor no meu produto para que ele não se desligue? Hoje, no meu contexto, um cliente pode simplesmente virar a chave de um dia para o outro. Um cliente que faturava 20 milhões de reais passa a faturar 0.
Muito bom. Outra questão que a gente extraiu desse slide numa discussão que a gente estava fazendo, quando a gente olha para a CS e acompanha algumas discussões relacionadas à CS, muitas delas parecem não ter certo e errado. Estão muito associadas ao modelo, ao momento, à maturidade da empresa e etc. Tem uma que em todo fórum que eu participo ou eu acompanho, ela é sempre polêmica, que é quem deve vender na base, quem é responsável pela expansão na base. E aqui, surpreendentemente, para mim foi uma surpresa, tem bastante foco de CS acontecendo em expansão nos clientes. Eu tenho visto mais o contrário, a expansão acontecendo com a área comercial, mas aqui na pesquisa mostrou uma concentração bastante grande com o CS atuando em expansão na base. E aí também queria perguntar de novo para a Valéria, como é que funciona essa prática lá na GeoFusion? Quem é que faz a expansão? Debaixo de qual chapéu está essa responsabilidade? Como é que tem sido a experiência? Como você falou, não tem certo e errado, e a gente tem muito aprendizado. Então, isso mudou muito ao longo da história da GeoFusion. Isso já ficou em CS, já ficou mais em comercial. Dentro de CS, já ficou distribuído de formas diferentes. Recentemente, sim, essa prática está dentro de CS, porque a gente entende, com o tipo de produto que a gente tem, que a expansão está muito relacionado a novas necessidades de uso, novas necessidades de sucesso que o cliente tenha, e, como consequência, ele vai adquirir mais coisas, né? Uma mudança recente que a gente fez é o cross-sell. Isso a gente tirou de CS e voltou para a área comercial. Então, eu acho que, essencialmente, está muito ligado ao tipo de produto e oferta que você tem para o seu cliente. Então, eu já vi várias empresas que a gente acompanha, modelos muito diferentes mesmo. Agora, a única coisa que, no meu caso, como está ainda muito concentrado em CS, uma mudança que foi muito relevante foi, dentro de CS, separar a equipe que faz expansão da equipe que acompanha a jornada do cliente. Porque a gente percebia duas coisas. Primeiro, uma confusão com o cliente. Você está aqui para me ajudar ou você está aqui para vender? E depois, essencialmente, uma diferença de perfil muito grande do profissional de CS. Se ele é um profissional mais vendedor ou um profissional mais consultivo. Que, de novo, no meu caso, nós somos uma plataforma de Location Analytics. Então, nós somos usados por grandes varejos, grandes indústrias, para visões mais estratégicas, planejamento. Então, o usuário é sempre um analista sênior, gerente, diretor. Então, ele precisa de um atendimento mais consultivo. Então, esse papel de alguém que vinha para ajudá-lo com essa visão mais consultiva do uso do produto e, ao mesmo tempo, querer vender, ficava muito confuso. Eu não conseguia ter esse perfil duplo no CS. Eu sempre tinha CSs insatisfeitos. Um porque adorava vender e detestava ter que ficar ajudando o cara, ou vice-versa. Para mim, eu acho que o que ficou mais claro dentro das empresas que eu já passei, tanto como mentora ou que eu trabalhei, é que vai depender muito do modelo de negócios. Se você tem um modelo de negócios que requer mais comissões mais agressivas, que é um modelo de negócios muito mais comercial, esse perfil acaba se tornando um pouco mais comercial do CSM, e essa pessoa vai fazer o upsell, expansão na carreira. Vivi muito isso na UAPA, que era a empresa que eu trabalhava de gestão de mobilidade urbana, e era uma venda a todo momento. Eu precisava engajar em usuários, eu precisava estar lá na frente do meu gestor pedindo para que ele utilizasse outros serviços, colocasse as outras áreas, e como era uma relação muito mais enterprise, me exigiu concentrar em um perfil só, né, de profissional. Então, eu acabei casando um CSM extremamente comercial com um modelo de negócios que requer bastante esse apelo comercial. Em contrapartida, outros negócios que eu já estive, que são negócios que o CS vai acabar sendo mais consultor, vai ser um CS que vai acabar sendo um pouco mais do lado de fazer o cliente crescer, fazer o cliente realmente atingir metas e superá-las,
você não necessariamente vai ser um perfil sênior, mas tem que ser um perfil especialista. Uma pessoa que vai saber do mercado de meio de pagamentos, do mercado que eu estou hoje com a Wirecard, e vai conseguir ensinar o cliente, empreendedor lá na ponta, que se ele apostar em uma estratégia de marketing na terça-feira, para ele vai ser melhor, porque terça-feira, 8 horas da noite, é a hora que ele mais vende. Então, para mim, isso faz todo sentido nesse modelo do mercado hoje, só que quando eu preciso colocar, um cliente usa só boleto, eu vou colocar cartão de crédito, quando eu vou fazer um upsell, a pessoa da minha área, por ela ser muito especialista, além de criar esse conflito, ela não tem um perfil de saber negociar. Então, ela tem dificuldade numa negociação que, teoricamente, seria simples. Então, nesse caso, quando é um negócio mais especialista, eu vejo que vale muito a pena dividir os perfis. Ou o comercial toca, ou a gente cria uma célula de expansão para isso. Na minha experiência, isso também valeu muito a pena. Joia. Lilian, prometo que a próxima vai para você, mas eu vou perguntar para a Val de novo, tá? Poxa, Gui. Olhando aqui renovação, apareceu também esse item como um item de energia do time de CS. E também me chamou a atenção, porque é algo que, no Brasil, a gente tem poucas empresas trabalhando com esse modelo de contrato anual e fazendo todo um exercício de renovação ao final desse contrato. Ao contrário do que acontece lá nos Estados Unidos, onde 99% das empresas têm como objetivo renovar o contrato ao final do contrato. Eles nem venderam, já estão preocupados com a renovação daquele contrato. Lembro até do Matheus perguntando para algumas empresas, quando a gente foi fazer algumas visitas lá, por que eles não mudavam o modelo de renovação anual com contrato e discussão de renovação para um modelo mensal. Para eles, aquilo lá foi uma heresia. É como se não existisse essa possibilidade. E eu sei, acompanhei ali na GeoFusion que teve uma transição de um modelo de contrato de renovação automática para um contrato de renovação também manual, com anual e manual, com todo um fluxo de negociação ao fim desse contrato. Que dicas você daria para quem está, nesse momento, ou decidindo fazer uma transição dessa de modelo de negócio, ou quem já tem essa prática de renovação de contrato, que pontos de atenção, que pontos de melhoria, que pontos de positivos você viu nessa transição de um modelo para o outro? Nós passamos por essa mudança 1 ano e meio atrás, então agora os contratos estão vencendo e nós estamos aprendendo várias coisas. Um ponto que nos motivou a mudar e entrar no modelo americano foi a previsibilidade de faturamento. Então, eu tenho certeza que aquele faturamento vai acontecer por mais 12 meses, 11 meses, 9 meses, e isso tem um valor na empresa. Uma outra coisa é que, de uma certa forma, eu forçava uma situação de renovação, e um ponto importante na jornada do cliente de que a renovação dos votos será feita. Então, a gente tem essa jornada ainda pela frente com aquele cliente. Bom, agora a gente está vivenciando isso e tem alguns desafios bem importantes aí pela frente. O primeiro o mercado brasileiro não tem esse hábito americano. Então, o processo junto com o cliente é muito mais difícil. Então, você cria mais um momento de atritos com o cliente, você começa a negociação tudo de novo, muitas vezes volta para compras, outros personagens passam a ficar envolvidos no processo. E aí isso gera um certo desgaste com o cliente e um investimento gigantesco de tempo da sua parte. Também por falta de hábito, existe também um trabalho burocrático no Brasil muito maior. Então, muitas vezes, o negócio ainda está acontecendo, o cliente está usando, está tudo certo, mas por questões burocráticas a gente não consegue assinar. Aí você entra num dilema. Se eu não assino, se eu não tenho a renovação assinada, eu não posso faturar. Se eu não posso faturar, eu deixo o sistema desligado. Mas se eu desligo, eu corto a relação. O que eu faço? Eu tenho um cliente ou não tenho? Então, você acaba criando um hiato, sendo que a relação, de fato, está acontecendo, mas como juridicamente não está, você fica em suspenso. Então, não é uma decisão muito fácil para esse mercado. Então,
esse é um desafio, uma coisa que a gente está avaliando, porque eu não sei se o benefício dessa previsibilidade de faturamento vale a pena, né? Na verdade, se eu tivesse o modelo automático, eu teria um grau um pouco menor de previsibilidade, ok, mas com custo bastante menor, e não teria esse ato que eu encontro nesse momento todo de renegociação. Então, acho que é um desafio muito grande, tem que estar muito claro se o benefício que a empresa busca vale a pena. Mudando agora um pouco de análise, indo para a questão salarial, como é que está esse tema no mercado conforme o resultado da pesquisa, né? E analisando esse gráfico, a gente vê uma grande concentração de profissionais e salários numas faixas iniciais de carreira, parecendo uma concentração maior nesse nível. Aí agora, Lília, o que essa visão pode trazer de leitura sobre os profissionais no mercado de CS? Uma coisa que eu falo, que eu acho muito importante, também, primeira vez que eu estou falando agora, pessoal, obrigada por vocês estarem aqui hoje, obrigada pelo convite. Uma coisa que eu venho entendendo e conversando com bastante pessoas, muita gente me procura para falar de CS, eu sempre falo com todo mundo, eu vejo que tem muito profissional migrando de áreas de operações, call center, etc., para a área de Customer Success, só que o que acontece? Essa migração ela é feita muito... Às vezes a pessoa escuta o buzzword e fala, poxa, se eu colocar CS no meu LinkedIn, eu vou ser mais procurado. É a vaga que é o momento, né? Todo mundo está procurando um CS hoje. Acho que o Dantas falou isso, né? O Pinho também falou um pouco. E acaba que as pessoas trocam o título para Customer Success, mas quando você vai olhar, o profissional ainda não está preparado, ele não tem os conceitos, ele não compreende o que é necessário para uma área de Customer Success e acaba gerando essa superlotação no mercado de profissionais que ainda não estão qualificados para trabalhar em Customer Success e que acabam trocando esse título. E, por isso, eu acho que a gente precisa contratar, está montando áreas de CS. Chega um momento que ou você pega um profissional realmente do zero e treina em CS, ou você fica sem vaga. Então, isso acaba jogando os salários um pouco mais para baixo. Então, acaba sendo que a pessoa já tinha um salário condizente com parte de área de operações e acaba migrando para CS por conta desse movimento. A gente precisa contratar, não tem profissional qualificado, e os profissionais que estão no mercado estão dispostos a aprender, mas ainda não estão prontos, estão muito crus. Isso acaba jogando os salários, de modo geral, mais para baixo. Inclusive, aqui, olhando o gráfico, essa parte roxa, ela apresenta o salário de nível gerencial, né? Esse também chama bastante atenção, né? Onde a gente tem aí alguns profissionais coordenando a área de CS, e aí volta um pouco também na palestra do Dantas. Se você abre uma área de CS e coloca um estagiário para tocar essa área, o resultado que você vai obter talvez não seja o resultado que você está esperando, né? E um pouco esse gráfico tem mostrado isso, né? Como é que você vê esse movimento? Como é que os profissionais que estão nesse momento, podem desenvolver esse crescimento de carreira, né? Estive lá, né? Eu já estive lá. Fui estagiária com o dever de montar a área de CS. E, cara, você patina muito, sabe? Você não tem experiência para montar um processo, você não sabe o que é processo, na verdade. Se você é estagiário e sabe o que é processo, meu amigo, eu estou contratando. Tá? Me avisa, chama depois. Mas você não entende o que é processo, você não sabe de gestão de pessoas. Se você tiver a liberdade de montar uma equipe, ainda como estagiário, assim como eu fiz, graças a Deus, gente, deu certo, está dando ainda, mas podia ter dado muito errado. E isso acaba jogando o salário um pouco para baixo também, bastante para baixo. Quem está em cargo de gerência, liderança, ou às vezes responde direto para o CEO, como era meu caso também, eu tinha pares de diretoria na empresa, e com salário estagiário. Você trabalha bastante, você tem um nível de importância muito grande na empresa e você não tem experiência necessária para aquilo, você não tem força necessária também. O Pinho falou bem na palestra dele também que, às vezes, para você movimentar a diretoria, você precisa ter um cargo similar. Então, isso dificulta muito
o processo de CS, dificulta tudo o que você vai fazer e implementar de processo. Então, esse movimento, eu acho que as próximas perguntas vão responder um pouquinho, né, o que está acontecendo em questão de maturidade da área, mas esse movimento do salário de gerente ser, grande parte ser salário de analista, eu vejo muito ainda porque grande parte de startups estão chamando, tem um estagiário que é high performer, começa CS. É muito assim. Comigo foi assim. Quase todas as pessoas que eu converso para falar sobre Customer Success é sempre assim. Lili, acabei de entrar na empresa, meu primeiro emprego, estou com o dever de montar a área de CS agora. É esse o cenário. Dá para rir mesmo, cara. É difícil. É difícil. Val, a gente consegue olhar também que, do outro lado ali do gráfico, alguns CS conquistaram aí uma posição de salários de diretores, executivos de grandes empresas. Estamos falando de profissionais aí com até 20 salários, ou no extremo ali acima de 20 salários. Né? Como é que você vê esse movimento? Por que isso também aparece no resultado de uma pesquisa dessa? O que você tem de leitura do mercado para apresentar números assim? Então, o que eu vejo é as empresas maiores estão se interessando, buscando mais o assunto, tentando estruturar uma área. E um movimento interessante que eu estou vendo são empresas de outros segmentos, indústrias, inclusive, multinacionais, tentando entender o que é isso. Então, a semana passada eu recebi uma das maiores indústrias farmacêuticas brasileiras para implementar CS para tratar com seus canais. Quando a gente estava em São Francisco, a gente não pensava nisso, né? Há 2 anos atrás. Há 3 meses atrás, recebi também uma indústria gigantesca, mundial, que quer implementar CS internamente, para o cliente interno. Uma área de tecnologia, quer ter uma equipe de CS interna para atender os seus clientes internos, outras áreas, outras pequenas indústrias espalhadas no mundo. Essa é uma visão de CS bem diferente por empresas muito grandes. E isso começa também a puxar um grau de profissionais já mais maduro, com um conhecimento muito mais amplo de negócio e uma visão mais estratégica. Né? O que eu vejo, essencialmente, é que a gente está num turning point ainda do que vai ser a carreira de CS. De um lado, a gente tem esse cenário que a Lilian estava trazendo, de outro, a gente está vendo alguns profissionais já com um grau de maturidade maior, indo para um C-level. Mas eu acho que, essencialmente, o que vai dizer qual é o caminho é o que vai acontecer nos próximos 2, 3 anos. O quanto o CS vai ser um buzz, que pode ser uma bolha que exploda, né? Ou, de fato, uma carreira que se consolide porque mostra os resultados. Você acredita que é um processo em amadurecimento, crescente, e que no futuro teremos como uma das profissões mais disputadas no mercado? Eu acho que tem grande chance, porque gente, CS tem só a empresa inteira na mão, porque tem a base de clientes na mão. Você tem todo o faturamento da empresa na mão, você conhece tudo o que acontece com aquele cliente que impacta o resultado da empresa. Então, se você consegue caminhar CS como realmente um papel relevante no resultado do negócio, eu acho que a gente tem, com certeza, um caminho de crescimento muito grande. Legal. Avançando de novo agora, último slide aqui com alguns dados resultantes da pesquisa. A gente procurou mensurar a maturidade das práticas de CS nas empresas. E a gente agrupou, percebeu 2 clusters aqui com comportamentos diferentes. Um conjunto de empresas que iniciaram essa prática há menos de 2 anos e um grupo de empresas que têm práticas de CS há mais de 2 anos. E aí a gente percebe a maturidade das empresas que têm a prática com menos que 2 anos já em execução, com alguns processos ainda em desenvolvimento, pouco implementado, né? O que está em vermelho ali é parcialmente implementado, e o amarelo não implementado.
E a gente vê essa predominância nesse grupo de empresas que estão ainda evoluindo no processo e amadurecendo as práticas. O que você, Lilian, sugere como principais causas para essa dificuldade em ter velocidade em adotar as práticas de CS? Voltando lá na primeira pergunta, quando a gente lê sobre CS é tudo um sonho. Quando a gente vai para a realidade, tem toda essa dificuldade, todo esse ciclo de amadurecimento. Eu vejo muito assim, há algum tempo atrás, eu acho que há 2 anos atrás, 1 ano atrás ainda, até 1 ano atrás, eu acho que ainda tinha pouco conteúdo. O CS era tudo mato, né? Tinha pouca coisa em português, o que tinha em português não tinha muita qualidade. As únicas empresas aqui que eu vi escrevendo sobre CS, a Resultados Digitais, o Gui está ali, que eu via que tinha um conteúdo realmente muito bom, relevante, e todo o restante era um conteúdo ainda muito focado em atendimento, um conteúdo muito focado em suporte técnico, que é muito diferente do que CS faz. E por essa falta de conteúdo e pelo diagnóstico de que grande parte das áreas de CS hoje, principalmente em startups, que é onde está mais se falando de CS, começou com o estagiário. Então, assim, a gente patina demais. Eu falo a gente porque eu passei por isso, tá, gente? Ainda estou me entendendo aqui, mas a gente patina bastante, até entender o que é processo, até conseguir definir o que é a segmentação de carteira, em que eu vou focar primeiro para começar a área, já tem 6 meses. Até você pensar no que você focou são 6 meses. Depois, mais 6 meses para você aplicar uma segmentação de carteira que você definiu que, putz, deu errado. Então, assim, existe muito mais teste e são testes, as possibilidades de erro são muito maiores e fazem com que essa jornada da criação de uma área de CS ela fique longa, para depois que a área de CS já está implementada há 2 anos, que a gente consegue começar a ver um resultado que faça sentido para a empresa. Isso quando perdura, porque tem muita gente que para ali no meio, que dá 1 ano de área de CS, chega um VP, fala, cara, isso aqui não está gerando resultado. É verdade, vamos terminar com a área de CS e acaba a área de CS. Eu já vi isso acontecer em inúmeras empresas de diferentes tamanhos, né? A gente, no grupo CSBR, nós tivemos alguns executivos que participaram, que eram CEOs de startup. Então, o cara super se interessou pelo buzz, participou de 1, 2 reuniões, e aí ele já estava indo para o próximo buzz, né? Então, ele veio ver o que era, o que se trata esse tal de CS, deixa eu dar uma sapiada aqui, e aí ele foi para o próximo buzz. Então, ou a empresa, de fato, acredita na filosofia de CS, e não numa moda, não numa metodologia que eu vou aplicar porque está todo mundo aplicando. E eu acho que daí tem bastante coisa que o Pinho trouxe, que é uma visão realmente da estratégia da empresa, ou vai ser, de fato, passageira. Eu passei por isso, eu acho que é uma experiência que foi muito, hoje eu acho muito divertido falar, mas há 3 anos atrás, 4 anos, quando eu comecei a estruturar uma área de CS, o primeiro fundo de investimento que investiu na minha empresa, numa reunião de conselho, ele falou, não, é um absurdo. É muito mais barato ter churn do que você construir essa área de CS. Oi. Mas eu acredito muito, eu acredito mesmo. E a Geofusion nasceu como uma empresa de consultoria, depois virou uma empresa de produto. Então, estar junto com o cliente é uma coisa muito forte, a nossa essência. Então, foi apenas a opinião do conselheiro, mas a gente tocou a área adiante. 2 anos depois, ele veio pedir para eu ensinar a implantar CS em todas as empresas do portfólio dele. Então, realmente, é uma mentalidade ainda de ROI, né? Tem uma moda aí, vamos ver quanto custa e qual vai ser o retorno nesse investimento. Se for assim, não vai dar certo. Perfeito. Não desistam, tá, gente? Não é... A gente não está aqui querendo convencer vocês de desistirem, mas mostrar a realidade, porque a gente vê muito floreio aí a respeito de CS, e a gente acompanha os desafios de clientes fazendo esse processo de construção da área, de implementação da área, de todo esse convencimento com o nível executivo. Mas acho que o ponto principal é que você tem ali um grupo de empresa com 2 anos alcançando estágios de amadurecimento e evolução que está mostrando aí os benefícios desse investimento todo.
Só fazer um comentário também, o que eu acho, a Val falou uma palavra que eu acho muito chave, assim, é filosofia de CS. É a empresa girar em torno desse conceito e realmente comprar, e não é simplesmente aplicar uma área de CS. Chega lá e faz uma área de CS. É uma filosofia de Customer Success que, em alguns momentos, a gente precisa criar uma área. Né? Então, eu acho isso chave. Assim, exige muita palavrinha que a gente estava falando no almoço, né? Exige muita resiliência montar uma área de CS. Exatamente. O pessoal ainda em 2 anos, ali, até 2 anos de empresa, tem concentrado maior energia deles em padronização de processo. É o melhor lugar para começar? Acho que é para começar, né? Realmente. É para começar, você começar a pensar em processos e o que vai fazer sentido. E aí a gente começa a colocar os conceitos, né? O que é o sucesso para o meu cliente, o que a minha base de clientes está pedindo, o que eu estou vendendo, o que eu prometo na venda, isso realmente é cumprido? Como é que eu entrego isso? É começar a responder essas perguntas e desenhar os perfis de clientes, quais são esses clusters, começar por essas identificações, né, que a gente faz quando a gente começa o CS, eu acho importante para depois a gente pensar em automatização, em ferramenta, porque se você não tem processo e automatiza, é fazer merda em alta velocidade, né? Fazer merda em alta velocidade. O que está acontecendo com o grupo ali de 2 anos que está focando mais na automatização, pegando esse ponto que você colocou? Val, o que você acha? Eles buscam, depois que chega nesse estágio de 2 anos já maduros, começam a olhar mais para ferramentas, para automação de processos e menos padronização. É essencialmente porque você tem que escalar. Então, você passou por uma primeira fase e você viu que isso deu certo, vai trazendo resultados, você tem que escalar, levar isso para toda a tua base de clientes, você tem que ganhar velocidade e você tem que ganhar eficiência. E a única forma de você fazer isso é revendo os seus processos sempre, numa linha de melhoria contínua, e aí você tem que sistematizar isso. Acho que, acima de tudo, se alguém aqui vai começar a implantar CS, não imagina que você vai no supermercado, vai lá na prateleira, pega um negócio chamado projeto de CS e daqui a 1 ano ele vai estar pronto na empresa. É um ciclo que você tem que revisitar o tempo todo. Então, o primeiro sistema meu, quando eu falei, não, preciso sistematizar minimamente isso, aí eu fui para São Francisco, daí eu falei, ixi, não cabe no meu bolso. Porque a Sense Data não existia, não tinha nada no Brasil, os sistemas eram muito mais caros, era tudo muito maior. Então, eu fui com o primeiro sistema que eu tinha, que é o bom e velho Excel, né, Érico? Vou com o bom e velho Excel. Vamos juntar as informações, vamos organizar no Excel e vamos ter um mínimo de sistema de informações aqui. Vamos desenhar os nossos processos aqui internamente. Está funcionando? Próximo passo. Então, é sempre você revisitar, entender quais são os ganhos que você espera, reconhecer esses ganhos e fazer uma melhoria de sistemas e de processos. E aí, realmente, você ganhando eficiência só buscando uma sistematização de tudo. Gui, só para complementar um ponto também, eu sei que a gente está apertado o tempo. O que é legal também talvez eu esteja até atropelando a próxima pergunta, mas lembrar que não é montar processo demais para só depois automatizar, tem que achar o ponto ótimo. Ter o básico, coloca um sistema ou implementa processos, cria automatizações, depois continua fazendo, igual a Val falou. Senão é um projetão. Se for comprar na prateleira e falar, olha, o projeto está pronto, você vai demorar muitos anos para fazer isso. Então, não faz sentido. Última pergunta para encerrarmos o painel, vale para as duas. Olhando esse ciclo de 2 anos, de quem está em menor que 2 anos, e empresas que estão em maior que 2 anos, como é que a gente faz para acelerar o ciclo de 2 anos, fazendo o que as empresas já acima de 2 anos estão fazendo? Ou seja, como é que a gente encurta essa adoção dessas práticas, ferramentas, etc., em CS? Tem uma dica que o Pinho deu que, para mim, é a dica mais importante, assim, que é você não pode achar que você vai aquecer o oceano inteiro de uma vez. Identificar quais são os quick wins, as primeiras coisas que você vai, os seus primeiros entregáveis para você começar a montar uma área de CS. Por que não uma definição de um good fit? Por que não a segmentação correta de carteira? Muitas vezes primeiro entregável de CS, ele é muito ridículo, de verdade. É você
fazer uma amostragem com seus clientes, conversar com eles e chegar com algumas noções de sucesso da sua base. O que seus clientes estão buscando? Quais são os resultados que eles precisam alcançar? Isso parece até ridículo falando, mas, gente, a gente promete uma coisa quando está vendendo, cria uma solução do mercado, primeira e mais original, e na ponta, entrega, isso não se realiza, ou o objetivo do seu cliente acaba mudando. Então, eu vejo que você identificar esses primeiros entregáveis e começar a fazer o CS baseado nessa noção de sucesso dos seus clientes, nos resultados que precisam ser alcançados e na jornada, as etapas que ele precisa passar, cara, é o pontapé inicial para você já dar uma acelerada nesses 2 anos. Pelo menos na minha carreira, o que eu senti que eu patinei durante 2 anos de área, tanto em uma empresa quanto na outra, foi não ter feito esses primeiros entregáveis. As definições de sucesso e as etapas da jornada. Onde que meu cliente está e quantos estão, em qual etapa e o que eles estão buscando em cada uma das etapas. Eu diria evangelizar e engajar outras áreas da empresa num nível mais alto. Isso vai acelerar muito todo o processo. Legal. Obrigado, Val. Obrigado, Lilian. Obrigada. Obrigada, gente.